Olá, eu me chamo Bianca, sou estudante de agronomia e estarei apresentando este trabalho que tem por título Desempenho de frangos na fase inicial, submetidos à dieta contendo diferentes níveis de farelo de raiz de mandioca. A avicultura industrial brasileira ela tem ganhado uma posição de destaque no cenário mundial, sendo o segundo maior em produção e o primeiro em exportação de carne de frango, de acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Para manter esse patamar, o setor agropecuário vem utilizando de algumas estratégias para manter esses números ainda mais eficientes e com menor custo. Uma dessas estratégias é a utilização da mandioca. A mandioca e seus produtos, elas destacam-se como fontes viáveis para a inclusão nas rações de aves no Brasil, pois se trata de uma cultura amplamente difundida e de alta produção no país, rica em amido e altamente digerível e com baixo nível de lipídios. Vale ressaltar que, de acordo com a FAO, o uso do farelo integral da raiz de mandioca é o uso mais crescente na alimentação animal no mundo. O objetivo geral deste trabalho é avaliar o desempenho de frangos de corte submetidos a dietas contendo diferentes níveis de farelo integral de raiz de mandioca durante a fase inicial. A linhagem utilizada foi a comercial Kobe, de 10 a 21 dias de idade, vacinados contra a Marek, Gumboro e Newcastle. Os tratamentos foram dietas contendo 0%, 7,5%, 15% e 22,5% do farelo de raiz de mandioca, segundo Rostalvon e colaboradores. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, sendo as aves distribuídas em 4 tratamentos e 4 repetições de 16 aves cada, sendo 8 machos e 8 fêmeas, totalizando-se 16 parcelas, com um total de 256 aves. As aves elas foram alojadas em boxes com dimensões de 1 metro por 2, com piso coberto por maravilhas, equipadas com um bebedouro pendular e um comedouro tubular. Realizaram-se a pesagem das aves no 10º, 15º e 22º dias de vida e a pesagem das sobras da ração de cada parcela experimental diariamente. As aves elas receberam água e ração à vontade, iluminação contínua e monitoramento da temperatura e umidade no ambiente da criação. Os parâmetros avaliados foram ganho de peso, consumo médio da ração e a conversão alimentar. As dietas experimentais foram à base de milho, farelo de soja e núcleo para a fase inicial, com ou sem a inclusão do farelo integral da raiz de mandioca. A preparação do farelo foi de acordo com o método de Santos e Grangeiro. O desempenho de frangos de corte alimentados com as rações contendo diferentes níveis de inclusão de farelo integral da raiz de mandioca tiveram por resultados tabulados: o ganho de peso médio, o consumo médio da ração, a conversão alimentar, viabilidade e eficiência produtiva, tendo um destaque para o tratamento de 7,5%, o qual obteve os melhores resultados, como o ganho de peso médio, o consumo médio da ração e a conversão alimentar. Também o tratamento de controle, o de 0%, que obteve resultados similares, como a conversão alimentar. Já aqueles que tiveram maior nível de inclusão do farelo integral da raiz de mandioca, o de 15% e 22,5%, já não obtiveram resultados tão satisfatórios, como o ganho de peso médio, a conversão alimentar e a eficiência produtiva. Aqueles que obtiveram melhor resultados para a viabilidade foram de 0% e de 15%. As aves de corte que tiveram a dieta com inclusão de 7,5% do farelo de raiz de mandioca apresentaram um maior ganho de peso médio e um maior consumo de ração. Hirohiki e o Kanokon, eles relatam que o ganho de peso é reduzido de forma significativa quando os níveis de mandioca aumentam, principalmente quando esse nível se aproxima a 50% da substituição do milho. Souza e colaboradores também relatam que isso pode estar relacionado à quantidade de fibra bruta contida no farelo de raiz de mandioca, o que dificulta a digestão e o aproveitamento de outros alimentos. Campbell e colaboradores também ressaltam que nessa fase as aves elas não possuem altura e tamanho de velocidades intestinais adequadas para o bom aproveitamento de alimentos com baixa digestibilidade.
Portanto, o farelo integral da raiz de mandioca ele pode ser utilizado em rações balanceadas de frangos de corte de 10 a 21 dias de vida, em nível até 7,5%, sem comprometer o desempenho zootécnico das aves. Aqui estão as referências. Agradecimentos, eu agradeço ao Instituto Federal do Maranhão, Campus Maracanã, pela Bolsa de Iniciação Científica, à FAPEMA por financiar esse projeto, ao Convibra pela oportunidade de estar participando deste congresso. Desde já eu me coloco à disposição ao tirar qualquer dúvida e muito obrigada.